Portugal ou Bélgica, qual que é o melhor país para viver? Baseado nas minhas experiências, eu quero trazer para vocês alguns pontos sobre Portugal e sobre Bélgica, e aí fica a reflexão aí para qual país viver. É o tipo de pergunta que eu recebo frequentemente e eu quero responder em forma de vídeo para vocês. Oi, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Cíntia Sampaio, eu sou mãe multitarefas, atualmente vivendo na Bélgica, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Portugal e Bélgica. Eu quero que você se inscreva no canal primeiro, tá? Entendeu? Porque a gente precisa ter uma comunidade aqui e eu tô te convocando a fazer parte dessa comunidade. Sim, é uma convocação. Então já curte, já compartilha, já hypa, já faz o que você quiser aí. Mas não fica parado não. Já? Então vamos lá. Para o vídeo de hoje. Bom, quero trazer aqui para vocês baseado nas minhas experiências, tá? Eu vivi 3 anos em Portugal, 2 anos na Bélgica, 4 anos em Portugal, desculpa, 2 anos na Bélgica, quase 2 anos na Bélgica, eu não tô sabendo fazer conta. O que que tá acontecendo? Mas enfim, e eu quero trazer para vocês esses pontos positivos e negativos de cada país. E eu quero começar por, Bélgica. Eu moro na capital, né, eu moro em Bruxelas, e a gente vai começar falando primeiro sobre o clima. O clima aqui na Bélgica é um clima, assim, bem borocochô. No inverno são dias bem frios, são dias, assim, curtos, porque normalmente a gente vê pouco a luz do sol, né, são dias que, clareia muito tarde, por volta de 8h30, 9 horas da manhã, e 4h30 da tarde já tá escuro de novo. Então aqui no inverno é aquele clima bem depressivo, sabe, muitas vezes nublado, com garoa, chuva. É esse clima aqui que a Bélgica vai te oferecer no inverno. Já o inverno de Portugal, e eu quero falar sobre o Algarve, que é onde que eu vivi mais tempo, lá, por mais que seja frio, a gente consegue ver a luz do sol praticamente todos os dias, não é um país, não é uma região de muita chuva, né, o Algarve. Então lá no Algarve, no inverno, pelo menos a gente chega a 4 graus, 5, sensação térmica aí de 2, de 0, enfim. Mas a gente consegue tomar aquele solzinho descarado, sabe, ver a luz do sol, que isso pra mim é uma super vitamina, isso já muda totalmente o meu humor. Eu acredito que aqui na Bélgica isso interferiu muito, assim, né, na minha saúde mental. Eu achava que era besteira, eu achava que isso era coisa que o pessoal contava história, mas eu acredito que a luz do sol ela mexe muito com o nosso emocional, e aconteceu muito comigo, eu ficar muito assim, não querer sair de casa, não querer fazer nada, porque você sai pra fora, só vê nublado, né, aquele tempo bem triste, bem filme, assim. Então, o inverno aqui é cruel, na minha opinião, né, na minha vivência, isso aqui pra mim é cruel. E o inverno lá no Algarve, em Portugal, já é mais acolhedor, entendeu. O inverno aqui na Bélgica é bem agressivo mesmo, chegamos -5 graus, enfim, é esse rolê aí, tá. E então, um inverno menos agressivo pra mim seria em Portugal. Faz frio? Faz, mas você tem que escolher entre um e outro. Em qual que você vai sofrer mais? Eu quero sofrer menos. Já o verão é 880 aqui na Bélgica, entendeu. Aqui, pelo menos o ano passado, a gente chegou nas temperaturas, assim, 38, 39. É muito quente, não faz aquele ventinho, sabe, pra: "Ai, vou tomar um ar", não tem, não tem esse ventinho aqui. Tem algumas praias aqui na Bélgica, né, no norte tem Ostende, tem, Knokke, não sei se eu pronunciei certo, mas não são praias, assim, que Ostende eu vou conhecer agora, né, calma, não vamos julgar assim. Mas, enfim, praia, assim, é aí, pra você tomar um sol. Entrar na água eu já não consigo, porque a água é muito gelada. Já no Algarve, a gente, assim, rodeado de praias maravilhosas, eu amo o verão lá no Algarve, eu acho que é aquela sensação, sabe, verão europeu mesmo, que a gente vive o verão europeu, e é muito lugar para você aproveitar, são muitas praias para você conhecer, as temperaturas também são altíssimas. É um clima bem gostosinho, eu acho que se você quiser vir para passear no verão, meu, vai para Portugal, vai conhecer o Algarve, vai viver ali, é muito gostoso mesmo, eu super recomendo. Agora vamos falar sobre a comida, a culinária. Aqui na Bélgica, né, os pratos principais é, vou falar, é o waffles, como você quiser falar, batata frita,
É o chocolate, a cerveja, são, assim, é o que é o mais gritante aqui na Bélgica, né, é o que o pessoal vem para experimentar, vem para conhecer, porque dizem que é o melhor da Europa. Mas, assim, eu tô falando a minha opinião, entendeu? Não é nada assim que, nunca mais vou ficar sem batata frita, sem chocolate, sem cerveja. Eu ainda não conheci nenhum restaurante ou alguma culinária que fala assim: "Ah, esse prato aqui é o prato-chefe da Bélgica". Não cheguei a conhecer, entendeu? Então se vocês conhecem, por favor, me indique, porque eu nunca fui num restaurante, assim, onde que não, nunca cheguei. Eu não gosto das frutas daqui, as frutas não têm gosto. Tá? Eu não gosto muito dos legumes. É tipo, é uma coisa assim, tipo, não tem gosto. A maior parte dos alimentos são exportados. Então, assim, gente, não dá pra falar pra vocês que a culinária aqui da Bélgica é algo bom, porque não é, na minha opinião. E eu, como cozinheira aqui, eu sou cozinheira, eu já falei isso pra vocês, eu sou cozinheira. Enfim, mas não é algo que eu curta muito. Em Portugal? Ai, gente, eu gosto de Portugal, tá? Portugal, eu conheci o bacalhau à Brás e, o bacalhau com natas, tem o pastel de nata, que é super conhecido, tem a feijoada de Portugal não é nada parecida com a nossa feijoada brasileira, mas, cara, são uns pratos, assim, com muito peixe, e eu aprendi a comer peixe lá em Portugal, porque até então eu não gostava muito de peixe. Polvo, lula, foi tudo lá, experimentando em Portugal. Então eu peguei um carinho muito especial pela culinária de Portugal, é muito boa mesmo. Em relação a frutas, essas coisas, assim, também não são das melhores, mas em comparação com Bélgica, já dá pra se alimentar bem ali, entendeu? Dá pra comer melhor, já dá pra ter uma sustância ali, sabe? E é isso, de culinária eu com certeza meus pontinhos vai para Portugal, porque não dá pra viver de fast food todos os dias não. Como é que pode? E agora nós vamos falar sobre saúde. Vamos lá, baseado nas minhas experiências. Bom, pra quem não sabe, eu fui pra Portugal grávida, né, eu cheguei lá grávida de faltando acho que dias pra completar 8 meses. É loucura, foi loucura, mas eu fui, entendeu? Então não tem como voltar atrás, já se passaram 7 anos. Na gravidez, você tem total acesso à saúde ali gratuita, tanto a mãe como o bebê. Os hospitais lá, pelo menos onde eu vivi, é que assim, quando eu cheguei eu fui para o Alentejo, foi meio assim burocrático para poder fazer minha inscrição para dar continuidade no pré-natal, mas a questão assim, é que tem muitos portugueses que realmente não quer nos permitir acessar. E, você é imigrante, você não tem documento, você não tem, não vou fazer. É assim, né, não tô falando generalizando, porque tem muitos portugueses ali que estão preparados para nos ajudar e gostam de fazer isso, mas tem gente que não faz questão, e é a maioria. A gente vai chegar nesse assunto. Assim, os hospitais, eles são caóticos, tá? Não dá pra falar bem, tanto no Alentejo, quando eu fui atendida lá, quando eu ganhei minha filha lá, foi super, assim, tranquilo, o parto, enfim, mas o hospital caótico, caótico mesmo. E o pessoal mesmo lá do bairro onde eu vivia já tinha me falado: "Poxa, você vai ganhar lá, poxa", e eu fiquei super preocupada, porque era uma referência muito ruim, sabe, então, assim, me deu medo. Eu fiquei apavorada, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que eu vou ter que falar sobre isso em um vídeo qualquer dia. Aí foi assim, fui muito mal costurada aí, tal, tal, tal. E é isso, mas, essa parte de atendimento na gravidez, né, durante a gestação, você não paga. E eu acho que criança, porque eu não dei continuidade nos atendimentos dela depois, né, acompanhou as vacinas, essas coisas assim, enfim, só isso, mas nunca paguei nada, nenhuma consulta da Maria. Então eu fui uma vez que eu tive uma infecção, que eu nem queria ir, mas quando eu vi o negócio, eu falei: "Ih, vamos ter que ir". A minha chefe na época me explicou que como a gente tinha feito o pré-atendimento no centro de saúde, que é como se fosse o postinho nosso, e eles me encaminharam para o hospital, eu não precisei pagar. Se eu fosse direto para o hospital, eu teria que pagar uma taxa que chegaria em casa. Foi o que ela me explicou, mas eu não sei se é assim que funciona mesmo. Então, fiz os exames lá, fui medicada, enfim, voltei para casa e não paguei nada nesse dia. Depois eu acho que eu nunca mais passei por um nunca tive outro problema não, além acho que não, nunca tive mesmo nenhuma outra questão, assim, de doença para
enfim. Mas com a minha filha era luta, viu, gente. Nossa, da questão de virose, né, que criança tem desses negócios de virose, e teve a época da covid, então foi assim, foi horrível também, os atendimentos foi péssimo, péssimo, eu já cheguei a ficar 10 horas esperando um atendimento em Portugal, ali no hospital de Faro, 10 horas, minha filha com 40 graus de febre, foi assim, péssimo, foi o hospital superlotado. Depois eu tive uma crise de enxaqueca, mas aí eu já estava morando em Setúbal, e aí a conta chegou em casa, entendeu, mas foi assim, 15 euros, se eu não me engano, 14,90, alguma coisa do tipo. Fui atendida, demorou também pra cacete pra ser atendida. A gente não pode reclamar muito, porque o nosso Brasilzão, o hospital público também não é um dos melhores, mas a gente tem o SUS. E aí, Bélgica, o atendimento aqui foi perfeito, maravilhoso, eu tive uma crise de enxaqueca, aqui, sabe aquelas crises que você toma remédio e a dor, assim, parece que não vai sumir, é só na veia mesmo pra passar? É assim que essas crises que me dá, que me levam ao hospital. E aí teve a outra questão também do meu dente do siso, que eu tive que arrancar, que também foi questão de emergência, e a conta chegou em casa e eu já vou falar o preço pra vocês. Mas, no meu curso de francês eu estava meu professor estava explicando que aqui existe um atendimento em hospital para imigrantes, mas são aqueles imigrantes que não têm documentos, entendeu. Então, assim, eu já não sei se é, né, para todo mundo, como funciona, eu nunca precisei desse serviço, até porque eu nem sabia desse serviço, porque senão eu recorreria a ele. Que também é um serviço mais acessível, né. Quando eu tive essa crise de enxaqueca, logo na mesma semana, né, eu arranquei o meu dente e a conta chegou e sabe quanto que foi? Aham. Foi os medicamentos, né, da dor de cabeça, foi depois pra arrancar o dente, o raio-x, nã-nã-nã, e tudo deu 390 euros. 390, caríssimo, 390 euros. Foi um atendimento impecável, entendeu? Foi foi perfeito, mas não dá para pagar esse valor todas as vezes que a gente fica doente, né. Graças a Deus a gente tem uma saúde aqui boa. Tô te falando assim, com base no que eu vivo, porque tem a questão de ter o seguro de saúde, todas essas coisas que aqui eu não tenho, e nunca corri atrás, então é baseado nas minhas vivências, ok? Estamos conversados sobre isso? Obrigada. E agora nós vamos falar sobre aluguel. É, amigas. Ai, quer morar? Quer morar aqui? Quer morar em Portugal? Vou te falar. Em Bruxelas, né, o aluguel ele tá em média de 100, olha lá, 1.100 euros para cima. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, depende do lugar que você o bairro que você quer, tá. Mas essa é a média mais ou menos. É óbvio que você acha uns ali de 800, 900, mas, tem que garimpar bastante, tá. Mas pelo menos onde eu moro aqui, né, que é um bairro bom, tem escola aqui perto, tem mercado, não tem metrô aqui perto, mas tem um trem que passa aqui em frente de casa. Então aqui fica muitas embaixadas, então a maioria também dos embaixadores moram por aqui, são casas, né, boas, enfim, então, por aqui pelo menos tá esse valor de 1.200, 1.300 euros, e aí vai, tá, depende do barraquinho que você achar aí. Agora vamos falar de Portugal, no Algarve, eu nossa, lutei muito ali para procurar uma casinha, porque eu gostava muito de viver no Algarve, mas foi difícil com o salário que eu ganhava e a gente vai falar sobre o salário. Segura um pouquinho aí. Hã, no Algarve, o aluguel tá em torno de 900 mil euros. Chega a 800? Será que a gente encontra hoje um de 800? Vamos falar de 800 para dar uma esperança. 800, 900 euros. 1.000, 1.200 e aí vai, depende também da região que você escolher. É um aluguel barato? De forma nenhuma, comparando com o salário mínimo atual de Portugal. Mas, se garimpar, acha alguma coisa boa? No Algarve eu não achei. Eu procurei, não achei. Morava numa casinha, assim, que o aluguel bem acessível pra mim, mas eu já não tinha contrato, eu já, né, e o contrato ajuda muito na hora de fazer contabilizar lá o imposto, né, que a gente tem que pagar, então ajuda muito. Mas como eu não tinha, então, enfim.
Em Lisboa, acredito que tá, assim, valores altíssimos. Eu morei ali em Setúbal, o apartamento que a gente estava era 1.200 euros, caríssimo. E em Portugal, o aluguel ele tá extrapolando, tá louco de caro. Lá para o Porto, assim, eu ainda não sei a média, eu ainda nunca fui em Porto, pretendo ir, aliás, novidades. Bom, e para vocês entenderem a questão do aluguel, porque eu acho caro, a gente vai falar do salário mínimo. Na Bélgica, o salário mínimo hoje ele tá em torno de 2.100 euros. Deixa eu só confirmar. O salário mínimo na Bélgica é de 2.112 euros. E em Portugal, o salário não aumentou não, aqui estava me passando informação errada. Ó, o salário mínimo de Portugal, ele tá 920 euros brutos. Então é por isso que vocês vão entender agora que a conta não fecha, né, o aluguel e salário mínimo. Não dá, gente, como é que eles fazem essa conta? Eu fico assim, desacreditada com isso. Porque passou-se o tempo que o aluguel em Portugal era barato. Eu já cheguei a pagar 350 euros numa casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal. 350 euros. Onde que era? Lá no Alentejo. Lá junto com as vacas, era junto com as vacas, mais 350 euros. E sobrevivemos com um salário de 650 euros. Era difícil? Era, mas pô, o aluguel 350 euros. Então assim, hoje é complicado, você vai ter que arrumar uma pessoa para morar contigo, para você dividir as despesas, ou meu amor, sei lá, arruma 3 trabalhos aí, um para você pagar o aluguel, outro para você pagar suas despesas e o outro para você sobreviver. A gente sobrevive, tá, a gente sobrevive. Não é impossível, a gente dá um jeito, a gente não desiste nunca. E o último assunto que eu quero trazer para vocês é sobre o racismo. Ah, eu como pretinha tenho que falar sobre isso, né. Em Bélgica, eu acredito que, assim, eu nunca passei por uma situação desconfortável aqui, até porque eu não entendo bem francês. Em todos os lugares que eu fui, tanto em hospital, restaurantes, resolver alguma coisa de documento, minha escola, tudo. Gente, eu nunca fui atendida com desrespeito, com racismo, xenofobia. Sempre tive um atendimento excelente. Eu acho os belgas aqui super educados, apesar da maioria, né, que trabalha em serviços gerais, assim, a maioria nem não são belgas, mas de forma nenhuma eu nunca tive nenhum problema com esse pessoal aqui. Nenhum, 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 sabe, nenhum problema, né. Da polícia ali que eu falei pra vocês que invadiram a minha casa, tal, né, a gente fica preocupada pela abordagem, porque a gente tem uma referência ruim no Brasil, mas de forma nenhuma eu senti um peso aqui, entende. É óbvio que tem, que todo lugar tem, na Europa, essa Europa egocêntrica, racista, tem sim, mas, aqui eu nunca passei por uma situação desconfortável. Pula para Portugal. Portugal é um país totalmente racista. "Ah, Cíntia", tá, eu tô sendo verdadeira aqui, os portugueses são muito racistas, eles são xenofóbicos também, grande parte, ninguém tá lá feliz com a sua chegada, com você chegando na terra deles, estás a perceber? Porque a terra são deles, pá, não são tua, volta pra tua terra. É o que você vai mais escutar, volta pra tua terra. Como eu falei no meu atendimento lá, quando eu fui dar entrada a minha documentação para poder dar continuidade ao meu pré-natal no hospital lá no Alentejo, eu fui muito maltratada. A recepcionista não quis me dar os meus documentos, porque eles tinham por obrigação de me dar os documentos para eu poder dar continuidade de fazer todos os exames necessários para ter minha filha em Portugal. Então, assim, eu precisei levar um português, uma portuguesa comigo, para eles poderem me dar meus documentos. Eu precisei levar o pai da minha filha, porque ele é barraqueiro, e eu era muito assim: "Ah", eles falam, "Ai", e eu já choro, entendeu. Então, assim, você tá no seu direito, se você tá ali, se você tem os seus direitos, gente, não se doa com o que eles vão falar, porque eles vão falar. Entende, eles não gostam da gente, eles não gostam dos imigrantes, eles vão falar alguma coisa. Olha, se você parar para pensar, Portugal, ele é um país maravilhoso, ele é um país lindo, é um país gostoso de se viver, enfim, tem como todos os países têm os seus problemas. Se os imigrantes parar um dia, parar 2 dias, vamos falar 2 dias, parar 2 dias ali de trabalhar em Portugal, rapaz, quanto que de português não vai morrer ali? Quanto que vai ficar sem um cafezinho? Quanto que vai ficar sem trocar a fralda? Quantos vão ficar sem atendimento?
Eu fico indignada com a falta de humildade dos portugueses. Mas, assim, isso não é comigo, não sou eu que vou resolver isso, entendeu? Eu só tô falando aqui pra vocês que, eles vão falar e não se doa com isso, entende? Ah, eles vão falar: "Macaco, volta pra tua terra, faz foda-se. "Ah, mas como é que você aguenta?" Eu por muito tempo aguentei calada. Primeiro você analisa a vida da pessoa, você fala assim: "Quem é você? Quem é você?" E aí a gente trata de igual para igual. Eu não volto mais com constrangimento para casa. Eu devolvo o constrangimento e tá tudo bem, porque eles não sabem argumentar, entendeu? Eles não sabem. Eles sabem ofender, mas aí acabou. Porque eles jogam a primeira. Se você não jogar a segunda, pra eles, eles vão se sentir vitorioso. Aí você joga a segunda, acabou ali o jogo, porque eles não vão saber mais argumentar, entendeu? E eles são repetitivos e tal, tal, tal. Eu não tô falando de todos, porque existem muitos portugueses assim que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho um amor enorme, mas a maioria dos lugares que você for, você vai encontrar um babaca e vai falar: "Volte pra tua terra, estás a perceber, pá?". E eu precisava falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que, eu nunca ouvi falar, né, referente dos vídeos que eu pesquisava antes de viver em Portugal, acho que ninguém falava disso. Eu acho que ninguém nunca falou sobre isso, eu acho que eu nunca assisti um vídeo sobre isso, mas realmente os portugueses são pessoas racistas, xenofóbicas, desumildes, mas eles vão ter que nos aturar. Beijo meus portugueses queridos, eu amo muito vocês. E eu tô chegando aí, na vossa terra. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje é esse, alguns até pontos que eu achei importante falar sobre Portugal e Bélgica, e aí é com vocês, entendeu, decidir o que que é melhor pra vocês. O que que vocês acharam mais viável, vocês sintam-se à vontade a tomar essa decisão, estou aqui para apoiar todos. Mas é isso, gente, cada um tem as suas diferenças, cada um tem suas qualidades, os seus defeitos, mas são lugares que eu aprendi muita coisa, entende? Eu acredito que cada um nos ensina algo de positivo, né, nos ensina a maturidade, nos ensina muita coisa, né, só a questão só de você sair, né, de onde você tá, você já aprende muita coisa, então vale a pena as experiências, vale a pena os desafios, vale a pena os constrangimentos, né, porque depois você amadurece e você não vai ver que precisa, às vezes, passar por algumas coisas para poder amadurecer, ter experiências e ter bagagem para você escolher qualquer lugar do mundo para você morar. A vida é uma escola, pessoas que passam pelas nossas vidas, são pessoas que vêm para nos ensinar qualquer coisa, mesmo que alguém mandar você voltar para tua terra, você vai aprender alguma coisa, entendeu? Você vai aprender a se impor, a querer ser respeitado, então independente de qualquer coisa, tudo na vida é uma lição. Todos os lugares do mundo são experiências que você vai aprender sobre a cultura de todo mundo, o jeitinho de todo mundo, e vale a pena juntar essa bagagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.